Boa tarde, alunos do nono ano. Tudo tranquilo com vocês? A gente praticamente iniciando a nossa semana e eu espero que cada um de vocês estejam bem, com saúde, ainda se cuidando, porque ainda não é tempo, né, da gente se descuidar da nossa saúde. A gente ainda está em plena pandemia. Por mais que a gente perceba que muitas pessoas já estão quebrando o isolamento, né? Achando que essa crise já passou, ainda não. Ainda não é o período da gente se arriscar, é o período da gente ficar em casa para que daqui a pouco a gente possa sair com segurança, certo? Então, que Deus proteja cada um de nós e que nós possamos voltar brevemente às nossas atividades presenciais. Então, pessoal, nós estudamos, né, nesse bimestre, roteiro de cinema. Então, dentro do roteiro de cinema, a gente vê os elementos intertextuais, que são diálogos que são feitos entre os diversos gêneros textuais. O que são esses diálogos? Um texto que vai fazer referência a outros textos, certo? A partir de um texto previamente existente, o autor, né, ele vai colocar um novo pensamento, um novo olhar em cima desse texto já pré-existente. Então, o nome desse elemento é chamado de intertextualidade, que é o diálogo entre os gêneros, quer dizer, que é a referência que um texto faz a um outro texto, como a gente já viu bem nas aulas passadas. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver especificamente a intertextualidade, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Sendo, pessoal, que a intertextualidade ela não vai acontecer pura e simplesmente só com textos. Vai acontecer também com gravuras, vai acontecer também com figuras que fazem referência a outras obras, né? A outras figuras, a outros textos, a outros quadros já existentes, colocando um novo olhar sobre esses textos, ok? Como a gente vai rever, a gente já viu esse assunto no nosso livro de produção de texto, mas nós vamos ver algo hoje, né, mais específico. Então, a palavra intertextualidade é formada pelo sufixo inter, que faz referência à noção de relação. Inter, como se fosse dentro, né? Relacionado. Esse relacionamento ocorre em um texto e outro, como se eles conversassem e sofressem influência um do outro. Ou seja, um texto ele vai estar relacionado ao outro, como a gente vai já ver daqui a pouco, certo? Em alguns exemplos que eu trouxe para vocês. A intertextualidade está presente em músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, danças e outras expressões que podem enriquecer o tratado. Então, como eu já falei para vocês, o fenômeno intertextual, inter, que é fazer referência, fazer uma relação a um outro elemento, né? Esse fenômeno está mais presente no nosso dia a dia, né, do que a gente pensa. Quando eu vejo alguém se vestir igual a um artista, igual a um cantor, igual a um ator, eu estou vendo que ali está acontecendo um fenômeno intertextual, ou seja, está se fazendo referência, né, a um outro tipo de elemento que já existe, certo? Dando a ele uma relação de significância entre alguém, entre algum elemento que já existe, ok? Então, tenham bem que a palavra intertextualidade, formada pelo sufixo inter, que é fazer uma relação, algo que está dentro, ok?
Nós temos dois tipos de intertextualidade. Nós temos a intertextualidade implícita e a intertextualidade explícita. Implícito, o que é algo implícito? É algo que existe, mas que ele não está sendo mostrado. Ele é conhecido pelo nosso conhecimento de mundo, né? Pela nossa visão de mundo. Mas ele não está sendo totalmente mostrado. E a intertextualidade explícita é aquele tipo de texto, né, que faz referência a algo que está sendo totalmente mostrado. Que quando a gente, de cara, a gente vê um texto e a gente já sabe reconhecer que aquele texto faz referência àquele que a gente já conhece. Então, essa é a intertextualidade explícita. Então, a intertextualidade, ela pode ser apresentada de forma direta, né, explícita ou indireta, implícita. Pessoal, eu vou citar aqui um exemplo para vocês da intertextualidade direta, né, que é a explícita. Acontece quando você vai fazer um determinado trabalho da escola e você vai citar uma frase de um autor. Se você citando uma frase daquele autor, você vai colocar aquela frase, né, entre aspas, porque você vai reproduzir tal qual o autor falou, certo? Então, você está mostrando uma intertextualidade de maneira explícita. Mas se você faz uma interpretação indireta das falas de um determinado autor, de uma determinada teoria, né? Então, você está fazendo a intertextualidade implícita. Ou seja, você, através das suas palavras, você está demonstrando o pensamento de algum autor, certo? Exatamente como você pensa e não como ele pensa, certo? Então, nós temos aqui a intertextualidade implícita, que está escondida, está nas entrelinhas. Quando eu digo a frase, né? Só sei que nada sei, vírgula, mas desconfio de muita coisa. Antes de abrir a frase, você vai colocar aspas e, ao terminar a frase, você também vai colocar aspas. Por quê? Porque ali você está mostrando exatamente a fala do autor, da fala do autor que teve esse pensamento. Então, aqui você está mostrando uma intertextualidade explícita, totalmente mostrada. Mas se você interpreta ao seu modo o pensamento desse autor, você vai ter uma intertextualidade implícita. Você está mostrando um determinado pensamento que não é seu, de uma outra pessoa, mas com as suas próprias palavras. Então, aqui eu estou colocando uma intertextualidade implícita ou indireta, como queiram, certo? Então, implícita, não há relação direta com o texto fonte, nem outras coisas que o identifiquem. E a explícita, há uma relação totalmente direta com o texto e os elementos com o texto fonte, ou seja, tudo que eu expliquei. A implícita, não há uma relação direta, há uma relação indireta. E a intertextualidade explícita, há uma relação totalmente direta, ou seja, totalmente mostrada daquilo que eu estou querendo demonstrar no texto, ok? A intertextualidade é um recurso realizado entre textos, ou seja, é a influência e a relação que um estabelece sobre o outro. Assim, determina um fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita ou implicitamente aos elementos existentes em outro texto, seja a nível de conteúdo, forma ou de ambos, a forma e o conteúdo, certo? Em linhas gerais, a intertextualidade é o diálogo entre os textos, ou seja, é a relação de ideias que um texto vai ter com o outro, é a relação de dependência que um texto vai ter com o outro, que o segundo vai depender do primeiro texto e interpretando as suas ideias.
de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens, visual, auditiva e escrita, sendo expressa nas artes, literatura, pintura, escultura, música, dança e cinema, propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros. Eu não sei se vocês já observaram, pessoal, quando você vai assistir uma novela, no finalzinho, né? Quando termina a última cena, passa aqueles créditos no final, né? Aí lá tem assim: esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com o original será mera coincidência, alguma coisa assim. Ali ele está tratando de elementos intertextuais. Por quê? Porque aquela obra ali é uma obra de ficção que... Desculpa. Ali é uma obra de ficção criada pelo autor. E esse autor também, pessoal, muitas vezes, quando ele baseia a sua obra, né, em cima de uma outra obra já existente, né, ele está fazendo a intertextualidade implícita, certo? Eu não sei se vocês chegaram a assistir essa novela há pouco tempo, ela foi reprisada. O nome dessa novela era Éramos Seis. Acho que ela passou na Globo, foi no SBT, alguma coisa assim. Essa novela Éramos Seis, ela foi inspirada em um livro, né, de mesmo nome. Só que quando o autor, ao terminar a novela todos os dias, lá nos créditos, depois da última cena do dia, né, ele coloca: esta é uma obra de ficção baseada na obra original aí coloca o nome do livro e o nome do autor. Por quê? Porque ele é obrigado a fazer aquilo. Ele não faz aquilo ali porque ele acha bonitinho, não. Judicialmente, perante a lei, ele é obrigado a colocar aquela informação porque aquela obra não foi inspirada da cabeça dele. Ele simplesmente está fazendo é como se fosse um reconto da obra do livro, certo? Se por acaso ele não fizer aquilo ali, ele pode ser processado por plágio, que é dos elementos da intertextualidade que nós vamos ver daqui a pouco também, certo? O plágio, ele é uma cópia ilegal de uma determinada teoria, de um determinado texto, de uma determinada obra. Acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes. Se por acaso eu estou fazendo um determinado trabalho, eu coloco lá no meu trabalho o pensamento de um autor sem citar o nome desse autor, eu estou cometendo crime. E esse tipo de crime é chamado de plágio. Você sabia que se você pegar hoje, certo? Um trecho de um autor da internet, sem citar a fonte, ou seja, de onde ele veio, certo? Esse crime é considerado plágio e ele dá cadeia. Vocês sabiam disso? Pois é, só um adendo aqui, só uma curiosidade. Acho que foi ano passado, que uma música do Roberto Carlos, ela foi plagiada por um cantor, certo? Sem que o Roberto Carlos soubesse, o autor, um cantor foi lá, colocou a mesma melodia, a mesma letra e disse-se que aquela obra era dele. Ao descobrir, Roberto Carlos colocou um processo sobre ele teve que tirar todos os CDs do mercado e teve que tirar tudo que estava relacionado àquela canção. Por quê? Porque a obra não era dele. Se ele tivesse comprado os direitos autorais do autor, certo? Do escritor da música, beleza, não tinha problema nenhum. Mas ele citou, certo? Ele citou como se fosse dele. Então, o nome desse crime é chamado de plágio, certo? A gente pensa que não existe no nosso meio, mas existe sim. Então, em linhas gerais, a intertextualidade é o diálogo entre textos
de forma que essa relação pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens, visual, auditiva e escrita, sendo expressa nas artes, na literatura, na pintura, na escultura, na música, na dança e no cinema. Propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, dentre outros. Existem alguns tipos de intertextualidade, certo? Há muitas maneiras de realizar intertextualidade, sendo que os tipos de intertextualidade mais comuns são o que a gente mais vê, né? É a paródia, que a gente mais vê no nosso meio, a paráfrase, a epígrafe, a citação e a alusão. Nós vamos ver agora quais são especificamente esses tipos de intertextualidade. Desculpa, aqui eu coloquei 2 desses, certo? A paródia é uma perversão do texto anterior que aparece geralmente em forma de crítica irônica de caráter humorístico. Do grego parodes, a palavra paródia é formada pelos termos para, que é semelhante, e odes, canto, semelhante a um canto, ou seja, um canto, poesia, que é uma semelhante à outra. Esse recurso é muito utilizado pelos programas humorísticos. O que eu pedi para vocês fazerem na música Promete, da Ana Vilela, né? Vocês iriam parodiar. É exatamente isso aqui, certo? Vocês iriam fazer um texto semelhante ao outro, utilizando-se da melodia da música base. Foi o que vocês fizeram na música Promete. Inclusive, pessoal, muitas pessoas, muitas não, 5 pessoas ainda não me entregaram a paródia. Essas pessoas já estão, a Ana Paula e a Ednólia, já estão com o nome dessas pessoas, tá? E para entrar em contato com os pais, porque eu acho que seria muito mais fácil vocês fazerem o trabalho e me enviarem do que a coordenação entrar em contato com os pais de vocês, tá bom? A paráfrase é uma recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto, com a utilização de outras palavras. O vocábulo paráfrase, que é do grego paráfrases, significa repetição de uma sentença. Aqui, ao contrário da paródia, que eu vou utilizar-me mais ou menos da melodia e alguns elementos do texto base, aqui eu vou, na paráfrase, eu vou me utilizar de alguma sentença do texto base. A epígrafe que a gente utiliza muito nos trabalhos científicos, né? Quando vocês vão pegar uma determinada frase de um autor e vão epigrafar, que a gente chama, né, no meio literário. Então, é um recurso bastante utilizado em obras, textos científicos, desde artigos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto. Por exemplo, eu estou fazendo um artigo científico, certo? Sobre dificuldades de aprendizagem na educação infantil. Então, eu vou pegar uma frase de um autor que já estudou esse tipo de problema, esse tipo de texto, essa temática, e vou epigrafar, eu vou transcrever para o meu trabalho, para que aquela frase sirva como a frase-chave do meu trabalho, certo? Então, do grego, o termo epígrafe é formado pelos vocábulos epi, que é posição superior, e grafei, que é escrita. Como exemplo, podemos citar um artigo sobre patrimônio cultural e a epígrafe do filósofo Aristóteles, que ele nasceu em 384 a.C. A cultura é o melhor conforto para a velhice. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Por que ele fez isso? Porque isso tem muito a ver com os fenômenos culturais e históricos, né, do ser humano. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Eu vi, pessoal, outro dia um artigo científico
sobre Viçosa do Ceará, sobre o patrimônio histórico da cidade de Viçosa do Ceará. Tinha como epígrafe uma frase muito bonita, né, que diz assim: ela tem o garbo de ser do Ceará. Essa frase é do Clóvis Bevilacqua. Por quê? Porque essa frase que foi dita pelo Clóvis Bevilacqua tem tudo a ver com o patrimônio que Viçosa do Ceará é para a história da humanidade. Então, quando o autor colocou ela tem o garbo de ser do Ceará, ele se referiu à história cultural da cidade de Viçosa do Ceará, coisa que estava sendo referida dentro do artigo que era sobre o patrimônio histórico da cidade de Viçosa do Ceará. Entenderam agora o que é uma epígrafe? É aquela frase que tem tudo a ver com o trabalho que está sendo feito. A citação, né, é um acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, de forma que dialoga com ele. Geralmente vem expressa entre aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor. Esse recurso é importante, haja vista que sua apresentação sem relacionar a fonte utilizada é considerado plágio. É o que eu falei exatamente no começo. Do latim, o termo citação, citare, significa convocar. Olha essa última frase. Esse recurso é importante, haja vista que sua apresentação sem relacionar a fonte utilizada é considerada plágio. Então, a citação, certo? Eu vou pegar um pensamento de um autor, quando eu estou fazendo um determinado trabalho, vou colocar de uma maneira mais recuada dentro do texto, né? Entre aspas, vou colocar o nome do autor, vou colocar o ano em que aquele livro foi escrito e a página onde ele foi escrito naquele livro, certo? E vou referenciar aquela citação dentro do meu texto. Depois que eu colocar aquela citação, que é aquele pensamento do autor, tal qual ele é, eu vou tratar sobre ele, ou seja, eu vou interpretar aquele determinado pensamento do autor. E, finalmente, nós temos a alusão. Faz referência aos elementos presentes em outros textos. Do latim, o vocábulo alusão, aludere, é formado por dois termos, ad, para, e ludere, quer dizer brincar. Faz referência, certo? Para brincar. Ou seja, é como se fosse uma determinada pensamento do autor que é colocado no texto de forma indireta, como se fosse uma espécie de brincadeira, né? Como se fosse algo lúdico. Entenderam? Então, os tipos de intertextualidade são paródia, paráfrase, epígrafe, citação e alusão. Citação e alusão. Ok? A intertextualidade na literatura. Intertextualidade na literatura. É um fenômeno recorrente nas produções literárias que segue alguns exemplos de intertextualidade. Por exemplo, olha, um poema muito famoso do Cassimiro de Abreu, que é Meus 8 Anos. Ele foi escrito no século XIX e é um dos textos que gerou inúmeros exemplos de intertextualidade, como é o caso da paródia de Oswald de Andrade, Meus 8 Anos, mesmo nome do texto base, certo? Que foi escrito no século XX. Vamos lá? O texto original, o que diz? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Então, esse texto aqui, pessoal, é o texto Meus 8 Anos, que é de Cassimiro de Abreu. Mas um determinado autor, certo? Ele pegou esse pensamento e a melodia, né, do texto original de Cassimiro de Abreu, Meus 8 Anos, certo? E parodiou, fazendo o seguinte: oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida,
das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Ou, desculpa, aqui é sem nenhum laranjais, viu, gente? Eu fui digitar, eu digitei errado. Então, percebam que o elemento sonoro, né? O elemento de a mesma quantidade de versos, praticamente a repetição de rimas, acontece no texto parodiado. Então, esse é um grande exemplo, né, da paródia. Quando é feita em cima de um texto base, levando-se em consideração alguns elementos, principalmente a sonoridade. Ok? A intertextualidade na música, certo? A gente tem a intertextualidade nas obras literárias, mas nós temos também na música. Há muitos casos de intertextualidade nas produções musicais. Veja alguns exemplos. A música Monte Castelo, quem não conhece, né? Foi a música célebre do Legião Urbana, cantada pelo imortal Renato Russo, né? Da banda Legião Urbana, cita os versículos bíblicos 1 e 4, encontrados no livro de Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. E o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, esses versículos bíblicos do livro de Coríntios, né? Eles foram parodiados, ou seja, eles foram tidos como base para obras, principalmente na obra Sonetos, né, de Luiz Vaz de Camões. Além disso, nessa mesma canção, ele cita os versos do escritor português Luiz Vaz de Camões, que nasceu em 1524 e morreu em 1580, encontrados na obra Sonetos, que é o soneto 11, certo? Então, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Percebam, né, que ele repete o mesmo pensamento, né, que está presente lá no livro de Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, certo? Aqui nós temos também, né, eu quis trazer para vocês uma determinada paródia feita em cima da obra de Mona Lisa, né? Que é de Leonardo da Vinci. O que acontece? Mona Lisa, ou a La Gioconda, é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro no qual foi utilizada a técnica do sfumato, certo? Retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Atualmente o quadro fica exposto no Museu do Louvre, em Paris, na França. Mona Lisa é quase que certamente a mais famosa e importante obra de arte da história, sendo avaliada, na década de 1960, em cerca de 100 milhões de dólares americanos, lhe conferindo também o título de objeto mais valioso, segundo o Guinness Book. Então, a obra da La Gioconda, né, ou Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, ela inspirou várias outras obras que foram parodiadas em cima da obra da Mona Lisa. Como a gente pode ver, não é somente texto, mas também imagens, certo? A gente viu aqui a propaganda do Bombril, certo? Que ele quis fazer referência ao texto da Mona Lisa, ok? A intertextualidade é a relação entre dois textos em que um cita o outro.
Assim, qualquer texto que se refere a assuntos abordados em outros textos é exemplo de intertextualização. A intertextualidade pode ocorrer em textos escritos, músicas, pinturas, filmes, etc. Esclarece que, dependendo da situação, a intertextualidade tem funções diferentes que dependem dos textos ou contextos em que ela é inserida. Então, aqui, quando lá naqueles textos do Hortifruti que a gente pode ver aqui, né? Nós temos o pepino maluquinho, o mais levado da Hortifruti. Então, está fazendo referência a quê? Ao menino maluquinho. Aqui, chuchueque, de tão distante para o Hortifruti. Está se referindo o quê? Ao filme do Shrek, certo? Aqui, a incrível rúcula na Hortifruti, ela ganhou superpoderes. Está se referindo a quê? Ao incrível Hulk. Horta de Alite, se não for Hortifruti, pede para sair. Está se referindo a quê? Horta de Alite? Então, desculpa, a tropa de Alite, tá? Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês, fizeram intertextualidade até mesmo em cima do hino nacional, certo? Então, fizeram, em vez do hino nacional, fizeram o hino nacional da propaganda. Num posto da Ipiranga, às margens plácidas de um Volvo heróico Brahma retumbante. Escola da Liberdade em Raider fúlgido, brilhou na Shell da Parker nesse instante. Se o que nós dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seco, ó liberdade, desafia nosso peito a Microsoft. Ó Parmalat, Mastercard, salve a Sharp. A mil, um sonho intenso, um raio Philips. De amor, a Lufthansa a terra desce. Intel, famoso céu, risonho olímpicos, a imagem do Banespa resplandece. Gillette, pela própria natureza, és belo, és Ford, impávido colosso. E o teu futuro espelha essa gradiente, serpa gelada, entre outras mil és souvenir, compacta amada. Da filco deste solo és mãe, Douril, Coca-Cola, Bombril. Então percebam que o autor, né, que não quis ser identificado nessa obra, né, ele utilizou-se várias marcas de produtos nacionais para se referir ao hino nacional, ok? Alguns conceitos. A intertextualidade pode ocorrer sob as formas de paráfrase, paródia, plágio, também. A paráfrase consiste em refazer um texto-fonte em função do seu conteúdo. É uma categoria que abrange resumos, condensações, atas, adaptações e relatórios. A paródia é a recriação de viés crítico, com intenção cômica ou satírica. Na paródia, o texto-fonte não é apenas o ponto de partida. Ele permanece entrevisto no espaço do texto recriado, sem que se perde o efeito de sentido da paródia. E o plágio, como a gente já citou também, consiste na apropriação ou imitação, essencialmente ilícita, de texto alheio. Pode ser parcial ou total, distinguindo-se da paráfrase e da paródia por ocultar o seu processo de criação. Ou seja, não se sabe, né, quando você vai citar as consequências. Então, você precisa colocar o nome do autor para que não haja plágio. A facilidade criada pela internet do acesso a textos alheios aumentou consideravelmente a prática do plágio nos meios acadêmicos. Prática ilícita, certo, gente? Eu trouxe para vocês aqui também, pessoal, a Canção do Exílio e uma canção que é de Gonçalves Dias, né? E uma canção de Murilo Mendes que foi plagiada, que parodiou a Canção do Exílio. Então, a Canção do Exílio diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. O Murilo Mendes, ele fez um texto, né, de mesmo nome. Minha terra tem macieiras da Califórnia onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. Gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Mas custam 100.000 réis a dúzia, aí quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Esse trecho também do hino nacional, certo? Teve como base a canção do exílio. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Certo? Então, a intertextualidade da canção do exílio, né? Muitos autores já parodiaram ou parafrasearam a canção do exílio. Em destaque as versões dos escritores modernistas Murilo Mendes, Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. A paródia é um gênero literário geralmente de caráter crítico, humorístico ou irônico. Ela utiliza a intertextualidade com o intuito de recriar um novo texto com base num texto célebre já existente. Pessoal, nós vimos hoje a intertextualidade, que é a ligação de ideias entre textos, certo? Eu deixei para vocês, pessoal, lá na introdução da aula, eu deixei para vocês um pequeno vídeo do YouTube do professor Guga Valente, né, onde ele vai explicar mais especificamente, né, até pode ser com outras palavras, sobre o que é a intertextualidade, que está principalmente na paródia e na paráfrase, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.